acreditar e até ensinar que cada crente pode ser fortalecido por meio de manifestações de línguas durante os tempos de uma oração privada ou em particular. Nesta conclusão, inclusive, dessa proposta paulina, é que vai surgir alguns artigos escritos até pelo teólogo inglês Max Turner, a qual ele vai dizer que é irônico, num determinado momento, até o Max Turner, ao se dirigir aos da comunidade pentecostal, quando ele vai dizer que serve para estimular exatamente o tipo de diálogo que nós, na comunidade cristã, precisamos. E aí ele vai dizer que na verdade, até Turner está respondendo, né, a algumas propostas dos cessacionistas, e aí ele vai dizer que respostas subsequentes podem até surgirem, sem dúvida, e ajudar até a ser compreendido como pode-se optar ou se divergir, tá, de uma proposta, em certos pontos, da evusão constante da glosolalia. E aí ele vai acrescentar que, à luz das escrituras, principalmente, é preciso avaliar e analisar algumas posições e algumas concordâncias também para poder se chegar a uma conclusão. Então, uma outra questão também é a pergunta que ele próprio faz quando ele diz a força da pergunta retórica em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, fala ou expressa: falam todos em línguas? Que é uma pergunta feita pelo próprio apóstolo Paulo. Então, terceiro, em aspecto terceiro, a posição e importância da declaração do desejo do próprio apóstolo Paulo, que é referenciado em 1 Coríntios 14, versículo 5, quando ele diz: quero que todos vós faleis em línguas. E, concluindo, ele então vai responder, tá, às perguntas investigadoras sobre a forma atual de uma teologia pentecostal, especialmente priorizando, focando e enfatizando a glosolalia como dom da evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Uma outra questão também levantada por Turner dentro da linguagem e do conteúdo relacionado ao contexto do pentecostal e da pentecostalidade e da glosolalia nos capítulos de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, é quando ele vai dizer que Paulo está tentando corrigir problemas, tá, na compreensão e no uso das línguas pelos coríntios. Pelo menos de modo algum, parece ele ter visto as línguas como uma expressão, um nível superior de espiritualidade, ou relacionada a um nível superior de espiritualidade, como se a pessoa que a possui tivesse pleiteando um grau a mais, um hierárquico de espiritualidade. Então, nesse aspecto é que ele vai dizer que assim é que eles estão valorizando, tá, as línguas acima de outros dons. Isso os coríntios, tá? Ou os membros da igreja de Corinto. E nesse contexto das reuniões institucionais, principalmente, surge um elitismo espiritual, frequentemente focado com referência à posição daquele que está falando em línguas, está utilizando o dom da glosolalia, com explosões ininteligíveis linguísticas. E aí é que frequentemente vai ser interrompido na reunião, porque Paulo visualiza e propõe como um dom para a edificação de si próprio e da igreja. Tá? Nesse quesito também, exige-se uma reconstrução básica do problema em Corinto,
quando se encontra uma ampla aceitação. Então, no entanto, como se observa até o Max Turner, uma questão é menos clara quando todos os coríntios foram apanhados dessa forma elitista de espiritualidade, ou seja, todos se encontram neste grau hierárquico de espiritualidade, entre parênteses, o suposto grau hierárquico de espiritualidade, aonde Paulo vai fazer uma certa oposição e vai questionar a condição que eles, coríntios, estão dando à manifestação da glosolalia. Então, é algo muito interessante também colocar que Paulo está corrigindo, tá, o mal entendido dos coríntios. E ele está destacando a variedade ou a origem dos dons da graça de Deus, principalmente lá no texto de 1 Coríntios 12, nos versículos 4 e 6, que todos têm um papel específico a desempenhar, como ele vai frisar nos versículos 11 a 27 do capítulo 12. E que essa edificação é um objeto-chave, especificamente com referência ao que tange as línguas. E ele vai insistir que na Assembleia, a menos que as línguas sejam interpretadas, elas não edificam a igreja. E, portanto, a profecia sim deve ser preferível. No contexto do seu argumento de que a profecia se constitui maior do que as línguas dentro do contexto da igreja, Paulo também vai afirmar que a manifestação privada em línguas é edificante para o falante e, além disso, tá, não está limitada a um grupo de elite. Uma outra questão também importante colocar, que ela não está também disponível para um só grupo, mas para todos, para o coletivo, para o grupo, para a igreja, para o corpo. Em outro sentido também, ou até em outras palavras, podemos aplicar que Paulo observa que não é estranho a línguas e, portanto, qualificá-las para falar do significado desse dom. Talvez até porque ele denote que os coríntios, em seu próprio jogo de reivindicações elitistas, como ocorre, e ele vai mencionar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o apóstolo então vai enfraquecer o senso de uma superioridade dos coríntios com os seus comentários que ele faz sobre a universalidade do dom, tá? E aí ele vai trabalhar também com uma reconstrução do problema quando ele trabalha no texto de 1 Coríntios 14, versículo 5. Em resumo, ocorre